Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam aí respeitando a quarentena, né? Um período meio complicado, um período difícil, um período de adaptação para todos, né? Tanto aí quanto à saída, quanto ao seu trabalho, quanto, obviamente, às nossas responsabilidades, né? Por essa razão, inclusive, decidi gravar essa videoaula referente aí à reprodução das pteridófitas, né, que são os primeiros vegetais aí que nós temos. Para isso, eu vou, obviamente, duplicar aqui a minha tela para que a gente consiga analisar agora, então, esse texto que eu preparei para vocês. Muito bem. Se a gente pensar em Reino Plantae, eu estou me referindo aos 4 reinos, aos 4 organismos diferentes presentes nesse reino, né, também chamado de metafita, né, ou reino Plantae, e dos quais compreende o primeiro as briófitas, o que muitas vezes a gente entende como um organismo primário, um organismo simples, um organismo, obviamente, até então, o que a gente menciona de primitivo. Menciona-se lá no texto, representa os vegetais mais antigos e ancestrais, sendo estudados a evolução do planeta até a data de hoje. Apresenta uma história, um papel muito significativo mediante a evolução. Primeiro, porque são considerados organismos pioneiros, são aqueles pelo qual iniciam toda a reprodução vegetal numa área devastada, numa área, obviamente, sem vegetais, e são esses primeiros organismos chamados de pioneiros, né? São considerados, então, como organismos intermediários entre algas e entre plantas vasculares, pois apresentam uma estrutura que corresponde aí ao cloroplasto, o que possibilita esse organismo a ter o que a gente chama, ou a ser um organismo pelo qual que a gente chama de autótrofo, aquele organismo que tem aí sim a capacidade, obviamente, de realizar todo o processo de fotossíntese, que nada mais é um processo químico onde esse organismo, apresentando então esse pigmento cloroplasto, ele vai armazenar energia eletromagnética, vai armazenar luz, seja esta natural ou artificial, e vai produzir uma energia química que nada mais é do que a glicose, do que, obviamente, o seu alimento. Mediante isso, a gente pode dizer que as briófitas, obviamente, são considerados aí plantas de pequeno porte, organismos eucariontes, que eram eucariontes mesmo, que apresentam a membrana nuclear, a tal da carioteca, aquela membrana pelo qual vai conter todo o material genético que está contido nesse núcleo, né? Vai ser um organismo, obviamente, fotossintetizante, o que a gente chama de autótrofo, e principalmente será um organismo multicelular, ou seja, formado por uma quantidade significativa de células. Por serem tão pequenos, alguns apresentando tamanho reduzido até 3 centímetros, o maior deles aí compreende aí 20 centímetros, né? Isso é em detrimento a ser organismos, o que a gente denomina de avasculares. O que significa isso? Não ter a presença de uma seiva, vasos condutores para seiva. A planta não tem sangue, mas a planta tem um líquido ali presente, chamado de seiva. Essa seiva pode ser bruta, quando ela vem do solo até as folhas para realizar, então, o processo da fotossíntese, e o excedente dessa água, que não foi eliminado por transpiração e não foi utilizado para manutenção, para o metabolismo desse organismo, ele vai ser eliminado pelo floema até, obviamente, o solo onde esse organismo está inserido. Então, por essa razão, por ser um organismo avascular, não ter esses vasos condutores, ele está restrito a um tamanho bastante reduzido. Sabemos, óbvio, que esse transporte ele vem de acordo com um transporte que a gente chama de pressão osmótica, né? Na verdade, é um transporte passivo, né? Que neste caso vai passar aí, claro, do mais concentrado para o menos concentrado, né? Para ir equilibrando aí as concentrações, até então a água chegar aí até as folhas, até a parte superior desse vegetal, mesmo sendo pequeno até a sua parte superior. Tá? Bom, esses organismos eles podem ter até para uma
curiosidade, eles podem ser classificados em 3 grandes tipos ou 3 grandes filhos, sendo essa as hepáticas. Esse organismo compreende aí 6.000 espécies, onde o gametóptero tem um corpo achatado ou folhoso e se fixa no solo por meio do rizóide. A gente sabe muito bem que esse organismo não tem raiz, ele tem uma falsa raiz, chamado de rizóide. Por que falsa raiz? Pela ausência aí dos vasos condutores, tá? Além dessas espécies hepáticas, vivem em locais úmidos, obviamente, e, obviamente, podem viver também em ambientes aquáticos. Esses aí 3 exemplos aí que eu mencionei desses organismos. Os antóceros, né? Que é um outro filo dessa classificação desses organismos, eles apresentam aí 100 espécies desse organismo, onde o gametóptero apresenta um corpo multilobado e o seu estróbilo alongado, ereto, chegando até 5 centímetros de altura. Tá? O nome desse grupo se deve justamente ao aspecto do estróbilo ser alongado. Olha aqui exemplo deste cara, veja que o corpo dele é alongado. Então, o que a gente chama aí, o seu estróbilo, ele vai ser, obviamente, alongado. E, por último, é o que a gente mais conhece, é o que a gente mais tem conhecimento, são os musgos, com cerca aí de 9.500 espécies, apresentam um rizóide, uma falsa raiz, né? Um gametóptero geralmente possui um eixo central, parecendo um caule, o que a gente denomina de cauloide, voltando a mencionar pela ausência dos vasos condutores, então não posso chamar esse cara de caule, justamente por essa razão, por essa ausência, e vai ter também os filoides ou foloides, tanto faz, que vão apresentar aí, claro, as falsas folhas, tá? Os estróbilos desenvolvem sobre o gametóptero, então nesse cara, o gametóptero é a fase duradoura, e o esporóptero, então, vai ser a fase reprodutora, formando um pé pela seta e pela cápsula, onde no interior desse esporângio temos a formação das meioses. Claro, por ser uma estrutura sexual, ele vai se reproduzir por meiose, tá? Esse aí é o musgo, o organismo que a gente apresenta aí, ou entende aí mais precisamente, tá? A estrutura desse cara, a estrutura do corpo dele, bem simples, nós temos os rizóides, que são uma falsa raiz, são filamentos que fixam a planta no ambiente que nela vive e são responsáveis pela absorção de água e nutrientes. Absorvem a água por meio diretamente da superfície do corpo do gametóptero em contato com o substrato, onde fixa-se aí esse rizóide. Uma vez dentro do corpo, a água é transportada de forma muito lenta, nos quais aí é uma planta avascular, o que não apresenta os vasos condutores. Então, é a razão pela qual justifica-se esse organismo a não apresentar longas estaturas, um tamanho grande, mesmo porque essa transição de água e nutrientes, ela é lenta e ela vai de célula a célula. Esse organismo, por exemplo, tivesse um número muito grande de células, até a água e o alimento chegar onde deveria chegar, com toda certeza, esse organismo já teria entrado em óbito. Perfeito? Eu tenho um cauloide, o próprio nome já diz, um caule ou um falso caule, pela ausência dos vasos condutores, e um filoide. Algumas biografias também trazem como foloide, tanto faz, filoide ou foloide, são que a gente representa aí as falsas folhas. Também mencionando aí a ausência dos vasos condutores. Coloquei aqui duas imagens para representar isso. Então, eu tenho o rizóide, a falsa raiz aqui embaixo, uma estrutura retilínea semelhante a um caule, o cauloide, e, obviamente, aqui representando as falsas folhas, o foloide. Tá? Essa estrutura um pouco mais desenvolvida, ele vai mencionar aqui a parte duradoura desse vegetal, que nada mais é do que o gametófito. Essa é a parte que vai viver com ele, vamos dizer assim, o seu período de vida, o seu ciclo vital, né? E a fase esporofítica ou esporópito, ela vai se desenvolver uma vez esse organismo, esse gametófito sendo feminino, tá?
apenas o gametópito feminino, ele vai dar origem a uma haste e a uma cápsula. Dentro dessa cápsula, por divisão meiótica, por meiose, eu tenho a produção dos esporos, que para nós aí seria a estrutura reprodutora. Essa cápsula, ela se abre, esses esporos caem no substrato e, encontrando uma condição favorável, eles vão dar origem, obviamente, a outras briófitas, nesse caso aqui exemplificado, a outros musgos, tá? Muito bem. Como que esse cara ele vai se reproduzir? Muito bem. Eu tenho dois tipos de reprodução, uma reprodução assexuada sem a troca de material genético. O que ocorre? Ocorre, obviamente, quando partes do seu corpo, pedaços desse corpo se soltam do que a gente chama de planta-mãe, pequenos pedaços. Esses caem no substrato, encontrando aí uma condição favorável, vão se desenvolver e vão dar origem a outro músculo. E temos, então, a reprodução sexuada. Não vou dizer aqui que ocorre a troca de gametas, porque eles não têm gametas, tanto que a reprodução dele é basicamente por esporo. Lembrando que este organismo, ele apresenta apenas uma falsa raiz, um falso caule e uma falsa folha. Ele não tem flor, não tem fruto e não tem semente. Não tem nem células sexuais, que seria, no caso dos vegetais, o grão de pólen e, obviamente, a osfera. Tá? Vamos ver como é que esse cara se reproduz agora. Pois bem, ocorre através da formação do propágulos, que no interior desses presente a célula-mãe, aqui seria a reprodução assexuada. Reprodução sexual ocorre na presença da água com alternância de gerações. O que seria alternância de gerações? Uma fase é a duradoura, chamada gametópito, que teremos o gametópito masculino e feminino, e teremos também a fase não duradoura, a fase reprodutora, ou chamada de esporófito ou esporofítica, presente apenas nas células vegetais. O gametópito masculino possui uma estrutura chamada de anterídeo. É um local, é uma região onde esse anterídeo ele vai produzir os anterozoides, que para nós serão as estruturas reprodutoras. Esses se deslocam com a presença de um flagelo, na presença da água, é óbvio, e chegam até os gametas, até a estrutura feminina, que, na verdade, para nós, será a osfera, que são imóveis. Na verdade, apenas o anterozoide, que é a estrutura ou a parte reprodutora, ele vai, pela movimentação do seu flagelo, na presença da água, chegar aí até essa osfera. Onde, nessa osfera, aí sim, vai ocorrer, obviamente, a reprodução. A reprodução acontece com o encontro do anterozoide com a osfera. Ao fecundar, o zigoto sofre mitose. Fecundou, formou uma célula. Uma célula, obviamente, vinda de duas estruturas, por isso uma reprodução sexuada, e aí forma-se o zigoto, também chamado de embrião. Esse zigoto, esse embrião, ele vai ter aí então uma produção, o que a gente menciona, uma produção mitótica, onde ele vai acabar crescendo. Esse embrião se desenvolve através de novas mitoses e dá origem ao esporófito. Quando ele atinge a maturidade, é formada então a cápsula, aquela parte superior, nas células no seu interior, onde, por meiose, eu estou falando de uma estrutura reprodutora, vai formar os esporos haploides. Haploides com metade da carga genética, o que a gente chama de M, tá? Os esporos são liberados no ambiente e quando encontram um substrato adequado, uma região adequada a isso, germinam, formando um novo gametópito, dando origem a um outro organismo, tá? Para tentar ficar mais fácil aí essa análise, eu coloquei aqui alguns esquemas. Vamos fazer a análise desse esquema. O que eu tenho aqui? Eu tenho o gametópito, setinha para cima, masculino. Eu tenho aqui o gametópito feminino. Aqui vai ser produzido as células sexuais masculina, no caso o anterozoide. E aqui
é a célula reprodutora feminina, a oosfera. Esse anterozoide, ele sai desta região masculina, dessa região de produção, e ele chega até a oosfera, onde ele vai, obviamente, promover a fecundação. Dessa fecundação, forma-se um embrião. Esse embrião, por mitose, ele vai dar origem a esta região, chamada de esporofítica. Presta atenção que essa parte esporofítica só acontece no organismo, no gametófito feminino. Aqui ocorre a produção da haste e ocorre a produção dessa cápsula. Essa cápsula, lá dentro, ocorre por reprodução meiótica, por meiose, a produção dos esporos. Essa cápsula se abre, aqui tem uma tampa que chama caliptra, essa caliptra, ela abre e esses esporos caem no substrato, tendo uma situação propícia para o seu desenvolvimento, eles começam a se desenvolver por mitose e dará origem a 2 gametófitos, podendo ser eles o masculino e, obviamente, o feminino. Tá? Esse seria, então, o ciclo reprodutivo desse organismo. Coloquei aqui um outro ciclo, vamos analisar. Eu tenho aqui a minha parte, o meu gametófito, nesse caso é o feminino, eu já sei que é o feminino porque ele tem a parte esporofítica, somente os femininos vão produzir a parte esporofítica, tá? Aqui produzo a haste, aqui eu produzo a cápsula. Essa cápsula, 2N agora, eu tenho uma produção, claro, dos esporos. Esses esporos se reproduzem ou se dividem por reprodução ou divisão meiótica, tá? Meiose, ocorre a meiose e produção de células sexuais. Aqui eu tenho a eliminação, abre-se essa proteção da cápsula e ocorre, obviamente, os esporos no substrato. Nesse caso, o substrato favorável deu origem a um gametófito masculino. E aqui deu origem a um gametófito feminino. O anterídeo, aqui nesta região, ele vai produzir os anterozoides. O que são os anterozoides? São as células reprodutoras masculinas. Por ela ser alada e por ela necessitar da água, ela chega até o gametófito feminino. Dentro dele, esse anterozoide, ele vai entrar na oosfera, que é a parte reprodutora, e aqui vai ocorrer a fecundação. Olha os anterozoides, que são os gametas masculinos. Aqui é o arquegônio, é a região reprodutora feminina. E aqui dentro eu tenho a oosfera. Repara, o meu anterozoide, ele é M, apresenta metade da carga genética. E o meu minha oosfera, que é o gameta feminino, também é M. Quando esse anterozoide entra, ocorre a fecundação dentro dessa região chamada de arquegônio, formando então um embrião. Esse embrião, obviamente, ele vai dar origem à parte esporofítica, à parte do esporo, forma-se a haste, forma a cápsula. Essa cápsula vai desenvolver dentro dela os gametas, que na verdade seriam aí os esporos, por meiose. Esses esporos são liberados, caem no solo, no substrato, dando origem aos gametófitos masculino e feminino, e o ciclo, obviamente, ele se reinicia. Tá? Aqui a mesma situação, eu tenho os 2 gametófitos, aqui, perdão, tudo bem, é o gametófito mesmo, aqui é a parte esporofítica do esporo. Esse gametófito é feminino, porque somente ele produz a haste e a cápsula. Aqui dentro eu tenho os esporos que se desenvolvem por meiose. Abre-se, olha a caliptra, olha essa região que se abre, tá? Essa região abriu, os esporos caem no chão. Se ocorrer a germinação, vai produzir 2 gametófitos, tanto o feminino quanto o masculino. Gametófito masculino produz um anterozoide, que é a célula obviamente, reprodutora feminina, ele vai entrar no arquegônio, obviamente, dentro da oosfera. Ocorre a fecundação,
forma-se o embrião, origina-se a parte do esporófito e o ciclo reinicia. Ou seja, galera, algumas observações. Primeiro delas, aqui não tem células sexuais, eu estou falando apenas de esporos. Então, essa reprodução não tem células sexuais. Ele se desenvolve dentro dessa cápsula. Esses esporos, num substrato, pode dar origem a um gametófito, tanto masculino quanto feminino. Na parte reprodutora, o masculino produz o anterozoide, que são as células sexuais, que vai chegar na osfera, obviamente, da minha planta feminina, do meu gametófito feminino. Somente o gametófito feminino produz a parte esporofítica, ou esporófito. A masculina não produz. Então, por essa razão, eu sei que esse é um estróbilo feminino. Forma-se a haste, forma-se a cápsula, e aí dá-se por divisão meiótica, por meiose, a produção dos gametas. Beleza, galera? Quero que vocês depois deem uma analisada na minha parte teórica, dá uma lida de novo. Alguns nomes são novos, mas eu esquematizei aí 3 vezes o mesmo ciclo para que você consiga, obviamente, aí ter essa percepção e ver aí a diferença de tudo isso. Perfeito? Fico aí, desejo aí a todos uma ótima tarde, tá? Um bom estudo, um bom trabalho, e qualquer dúvida, é óbvio, estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado pela aula. Tchau, tchau.